Pontualmente, 19h45, o meu boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês por nome, mas obviamente que é impossível, mas eu tenho certeza que vocês compreendem, né? Então eu conto com a compreensão de vocês nesse aspecto. E tenho certeza que também são as mesmas palavras do Dr. Dalto, que conosco está mais uma vez nessa noite de terça-feira. Para nós da Timol, é sempre uma honra ter todas as terças um profissional gabaritado, conceituado, como é o Dr. Dalto, como é o Dr. Kleuber, como é o nutricionista Sunaik, que vai estar conosco periodicamente. E o tema que o Dr. Dalto hoje vai abordar, ele é de extrema importância, haja vista que a depressão é considerada o mal do século. Mas olha que coisa interessante o Dr. Dalto vai nos trazer. Ele vai abordar que a maioria das pessoas tratam os sintomas, o efeito, mas e as verdadeiras causas da depressão, a sua origem? Então, muitas das causas estão ocultas e são relegadas ao segundo plano e não são tratadas. Então, olha a importância do conhecimento que vai nos ser apresentado hoje. E aí, antes de chamar aqui o Dr. Dalton, reiterar a importância de você relembrar as pessoas que você fez o convite durante o dia de ontem, para que eles e suas famílias assistam. O Dr. Dalton é idealista e, de forma generosa, em compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Logicamente, o Dr. Dalton vai abrir para que vocês possam contar os resultados que vocês estão tendo com o projeto de saúde da Timol e também fazer algumas perguntas dentro da apresentação dele. Então, vamos trazer aqui o Dr. Dalton, né, para o seu boa noite inicial. Vamos começar a destacá-lo aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um imenso prazer estar aqui, colaborando com um pouco do que a gente vive no dia a dia, né? Para ajudar vocês a ter uma melhor informação com respeito a problemas emocionais, que é o gatilho para os problemas de doenças de ordem patológica física, né? Dr. Dalton, seja muito bem-vindo mais uma vez. De nossa parte, nós, como a empresa, temos o maior orgulho de tê-lo todas as terças aqui apresentando esse conteúdo. Eu sempre ressalto que o Dr. Dalton é um idealista. Ele não é contratado, não é funcionário, ele vem aqui generosamente partilhar o que ele sabe, porque ele quer o melhor para você, quer o melhor para a sua família. E se você está aqui como convidado, e muitos de vocês, talvez pela primeira vez, eu quero me dirigir a você para dizer o seguinte: fique até o final. Fique até o final. Após a live, procure a pessoa que te convidou. Ela também vai te dar um suporte. E tudo que vai ser apresentado aqui pode ser um divisor de águas na sua saúde e da sua família. E a pessoa que te fez o convite, eu quero ressaltar que ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Ela tem profundo interesse no seu bem-estar. O Dr. Dalton, um profissional de mais de 20 anos, naturopata, atende lá na região de São Paulo, atua, né, Dalton, onde você reside, mas atende os seus pacientes no Brasil inteiro, fora do país, e é motivo de alegria e honra tê-lo conosco para apresentar esse conteúdo. Então, sem querer nos delongar, o assunto é depressão, né? As causas ocultas. Vou repetir: depressão, as causas ocultas. Dá para pensar já no tema e dá para imaginar o conteúdo que vai ser apresentado. Então, Dalton, seja muito bem-vindo. É com você, meu amigo. Obrigado, Orlando. Obrigado a todos por estarem presentes nessa live. E também os convites que vocês estendem é muito importante para o bom andamento, né? Possivelmente, pessoas que estejam aqui conosco hoje, ou você tem ou conhece alguém que tem depressão ou passou e talvez passe por episódios depressivos, né? Ao contrário do que muitos pensam, a depressão não é uma doença moderna.
né? Ela já há muito tempo, bastante um longo tempo, esse mal ele atinge a humanidade. Desde lá dos primórdios da Grécia, quando as pessoas falavam de uma tristeza profunda, sentimento de culpa, tendências suicidas, e que era conhecida como a tal da melancolia, né? Você já viu esse termo hoje? Fulano está melancólico. Então, nós vamos entender o fundamento dessa palavra aí e como se correlaciona com o estágio depressivo. Possivelmente, você que atravessa por esse problema, você já está cansado. Por quê? Porque é um assunto que a pessoa que passa por isso, ela sabe o que ela enfrenta emocionalmente. Nem todas as pessoas acreditam que a depressão é verdadeira. Muitas pessoas acham que é uma frescura, é uma maneira de se esquivar dos seus compromissos e coisa desse tipo aí, tá? Até mesmo lá no passado, as pessoas tinham dificuldade de aceitar a depressão como uma doença, né? Até a influência da religião se fazia pensar que a pessoa que tinha esses transtornos estivesse sob uma influência maligna. E foi só no século XX que a discussão sobre a depressão foi iniciada e tomou parâmetros patológicos. Alguns casos mais leves devem ter sido diagnosticados na época que estava começando, como essa palavra que eu estava mencionando, a melancolia. A origem dessa palavra, melan, significa preto, na cor preta. Não se associa bem o estado melancólico à depressão? Parece que a pessoa tem aquela sensação que abaixa uma nuvem negra na sua cabeça que ela não consegue pensar, né? E colia, estamos falando de melan, então, é na cor preta. E colia se relaciona à bile, a bilis da vesícula biliar. Ou seja, quando a bile ela fica preta, que a pessoa está com um organismo acidificado, tá? Então, observava-se lá nos primórdios da medicina, com a observação, e acabavam vendo que as pessoas que morriam com depressão ou com aquele quadro de melancolia, assim chamado lá, eles produziam uma bilis muito escura. A cor da bilis normal ela é um verde escuro, mas não chega a ser preta. Então, eles percebiam que produzia uma bilis muito preta. Daí que derivou a palavra melancolia. Se você não sabia disso, é interessante porque tem muita relação com o que a doença tem feito na vida de muitas pessoas, tá? A análise do século XX, ela foi feita por um neurologista austríaco, que era o fundador da psicanálise. Possivelmente vocês já ouviram falar sobre Freud, né? Então, ele começou a estudar e a explicar como funcionava o mecanismo cerebral. E daí determinou-se que essa chamada melancolia é a depressão que nós conhecemos hoje. Hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda têm um preconceito. Elas não entendem a depressão como uma doença. E isso dificulta as pessoas que estão lutando e se tratando com respeito a esse mal. E aí acaba tratando o quê? Acaba tratando o depressivo como uma pessoa frouxa. Fulano é frouxo, é preguiçoso. Por isso, eu estou alertando aqui para que nós possamos, nós que estamos trabalhando como agentes da saúde, nós possamos entender e ter cuidado para não acabarmos lançando conceitos infundados. Se as pessoas que estão à volta dos deprimidos começam a dar o parecer que acham que é apenas frescura, o doente ele pode começar a pensar assim: será que realmente é uma frescura da minha parte? E talvez ele comece a pensar: acho que eu não presto para nada mesmo, é vagabundice. E serve apenas como que, em vez de ajuda, acaba sendo um peso para as pessoas à sua volta. Se ele assumir que é doente, que ele tem um problema e que isso é apenas um sintoma, aí ele vai se convencer de tratar. Agora, se ele começar a ser influenciado pelas pessoas achando que isso é frescura, a pessoa não tem nem coragem de tratar. Ela não vai, vou tratar do quê?
Se todos já me taxaram que isso é moleza da minha parte, eu tenho que vencer isso. Só que sozinho a pessoa não vence. Muitas vezes, o próprio acúmulo de circunstâncias da rotina da vida já leva a pessoa a não conseguir lidar com a situação. Mas sempre tem um gatilho para isso, né? É como eu digo, não existe doenças, patologias físicas sem antes se desenvolver um quadro psicológico, né? Psíquico emocional. E, às vezes, isso é bastante sutil. Isso pode surgir, de repente, de uma forma oculta, lá na forma de gestação que você teve. Na sua gestação, sua mãe passou por algum momento depressivo? Ou talvez ela passou por um choque emocional muito forte, que o feto, em formação, ele está sentindo as emoções da mãe. E aquilo acaba como que impregnando na vida da pessoa de uma forma subconsciente ali. É interessante que é de grande preocupação que o aumento dessa doença tem se espalhado de uma forma que tem ficado bastante preocupante. Porque antes, às vezes, só se falava de pessoas com muita responsabilidade, pessoas com família, pessoas mais idosas, sofrendo com o problema da depressão. Mas agora, recentemente, um estudo, dia 13 de fevereiro de 2023, o Centro de Controle de Prevenção dos Estados Unidos publicou um relatório sobre a saúde mental dos adolescentes americanos. E é preocupante ao saldo que sobrou sobre esse estudo aí. Esse relatório mostrou que mais de 40% dos alunos do ensino médio, eles se sentem constantemente tristes ou sem nenhuma esperança. E é comum, né? Já você percebe adolescentes melancólicos. Só que se esquece que muito tempo atrás isso pode ter tido uma influência muito forte na sua vida, de você que sofre com depressão e já vem tratando por muito tempo sem sucesso de resolver o seu problema, né? Hoje, em consulta, como eu tenho avaliado a parte psíquica e emocional, eu percebo que está muito ligado a traumas de gestação. Em outros casos, traumas de infância. O abuso sexual tem sido, de uma maneira lesional tão forte no emocional das pessoas, que existe pessoas hoje na vida adulta que ela sofre de depressão e ela nunca contou para ninguém que ela foi abusada na infância. Mas aquilo está guardado lá no subconsciente dela. Faz uma avaria na vida de uma pessoa, tal intromissão, ou seja, vamos dizer, um estupro emocional, né? Seja uma criança que foi aliciada, seja uma criança que foi até abusada, isso traz um distúrbio emocional muito forte. E eu tenho percebido e acompanhado através de estudos que esse é um dos grandes problemas. Não quer dizer que todo mundo está relacionado a isso. Eu estou falando sobre uma porcentagem muito grande de pessoas. A doutora em psicologia, doutora Kathleen Ettinger, ela é diretora da divisão escolar do adolescente. Ela disse assim que, embora a saúde mental dos adolescentes, de maneira geral, ela tenha piorado nos últimos 10 anos, os níveis de transtornos mentais e de pensamentos e comportamentos suicida entre as meninas adolescentes nunca teve tão alto como agora. Gente, isso é preocupante. Nós estamos falando em jovens adolescentes. Alguns dados do relatório que ela deu, inclusive, falava sobre essa usurpação no direito sexual de uma criança, ou de um jovem adolescente, ou até uma mulher na vida adulta que ela pode ter sido abusada por alguém. Eu estou falando apenas um fato, existem muitos outros. Como nós falamos, pode ter o trauma lá do que sua mãe passou enquanto você estava lá na barriga dela ainda. Tá? Mais de uma a cada 10 meninas adolescentes já foram forçadas a alguma questão ligada a atos sexuais não aprovados pela pessoa. Então, isso é muito preocupante. De cada 10 meninas adolescentes que você conhece, esse dado chega
provavelmente que uma delas sofreu alguma forma de abuso. Então, uma em cada 3 meninas adolescentes, ela, depois disso, na vida adulta, isso acabou se desenvolvendo, acabou virando culpa. Essa culpa fez com que a pessoa, muitas vezes, estivesse não achando saída para o seu problema e pode até levar ao suicídio. Como muitos casos que eu tenho tratado, eu percebo que a pessoa ela perdeu a força de viver, ela não quer viver mais. Ela acha que, de alguma forma, até ela foi culpada por tudo que ela passou. Então, esses dados servem para a gente ver o quê? Isso, é muito triste ver isso aí. A adolescência deveria ser uma fase cheia de alegria, de esperança, de emoções. Então, se esse problema não só entre os adultos, mas também está entre os adolescentes, é um grande desafio que nós estamos enfrentando. E nós temos que pensar como ajudar esse jovem a ter uma vida adulta satisfatória e feliz. Concordam que é um grande problema, né? Vamos dizer assim, na parte depressiva, não que os homens não tenham, os homens também podem ser acometidos de depressão. Eu observo em consulta que 3 glândulas não funcionam bem ou praticamente estão paralisadas: hipófise, hipotálamo e tireoide. Olha só, são 3 glândulas que estão intimamente ligadas com o processo emocional. E nessa conta aí, fechando essa conta, as mulheres são mais afetadas com esse mal emocional, né? Por quê? Porque a mulher ela tem um emocional um pouco mais frágil. Ela tem uma disposição maior de ter um quadro de depressão, principalmente em determinadas fases do mês. Por quê? Porque a mulher tem uma oscilação hormonal muito grande. E isso tem uma ligação com os problemas típicos de afetar mais ainda emocionalmente a mulher. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da depressão pós-parto, né? Nem sempre é um caso grave, mas quantas mães que enfrentam o problema de uma depressão pós-parto que muitas vezes acaba passando como despercebida. E às vezes só fica como cansaço, facilidade de se irritar, a presença do bebê acaba incomodando a mãe, mas às vezes não se vai mais a fundo para tratar que essa mãe, devido a essa oscilação hormonal, ela está passando por um problema depressivo. Por quê? No começo da gravidez é até bonitinho, né? Vamos supor, a mãe está grávida, fazendo toda aquela preparação, né? Mas a hora que está finalizando que a criança nasce, vem um medo muito grande. Será que ela pode pensar assim, será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou fazer com que essa criança seja uma criança bem-sucedida, estruturada e feliz? Então, essa dúvida acaba fazendo com que a mãe ela seja impedida de, muitas vezes, expressar esse amor na hora ali. Assim que a placenta ela se desloca e todo o circuito hormonal da mulher muda de uma hora para outra, tá? Como exemplo, nós podemos dizer assim, ó, significa que ela tinha um hormônio de 100 miligramas. Vamos dar um exemplo, só para vocês conseguirem entender. Saiu a placenta e ela vai para 0 de uma hora para outra. Isso mexe com o sistema cerebral. E ainda temos que lembrar que a mulher tem a oscilação hormonal que eu estava falando agora mesmo, todo mês. Então, isso pode ser que seja um terreno fértil para maiores casos de depressão, de esses casos se sobressaírem ainda mais no sexo feminino. Um estudo publicado na revista Saúde Maternal Infantil indicou que cerca de 10 mulheres desenvolvem depressão pós-parto. Foi uma pesquisa feita com 14 mil pessoas. 14% dessas pessoas desenvolveram depressão. Tá? E depois existe a questão biológica que eu estava falando para vocês também, né? Que ocorre durante uma gestação. Gente, aqui nós só estamos dando uma pincelada, tá? Talvez você pode pensar assim, eu tenho depressão, mas não está relacionado a nada disso aí. Pode ser,
Pode ser que não esteja. Pode ser que a pessoa teve um choque emocional muito forte, ela teve a perca de um ente querido, né? Ela foi forçada a fazer algo que ela não queria fazer, tanto no trabalho como na família, seja lá o que for. Então, existe uma explicação biológica, tá? Durante a gestação, o corpo feminino, ele produz uma grande quantidade de hormônios, como o estrógeno e a progesterona, que a maior parte das mulheres sabe que esse hormônio é muito importante para as boas funções, tanto a nível psíquico, emocional como físico. E após o parto, os níveis desse hormônio ele cai drasticamente. E isso atinge o quê? Os neurotransmissores. Olha que grande problema. Vocês perceberam o que tem oculto por trás de um problema depressivo? Então, por isso que nem sempre só se tratando o físico vai se conseguir resultado. Normalmente tem que se tratar o físico, mas tem que cuidar dessa ferida emocional que foi ocasionada talvez há muito tempo atrás ou há pouco tempo atrás com algum evento que houve na sua vida. É provável que o cérebro feminino esteja um pouco mais predisposto a quadros depressivos em função de toda essa oscilação que nós estamos falando. Mas não quer dizer, gente, que o homem não pode ter depressão. Ele vai ter também. Ele pode ter um choque emocional, ele também pode ter uma oscilação hormonal. Eu posso estar bem hoje, praticamente muito bem emocionalmente. Se amanhã eu tiver um choque emocional muito forte, uma perca, um acidente, eu posso ter um bloqueio nas funções da minha tireoide e posso desenvolver uma depressão do dia para o outro. Olha como a questão é séria. Então, é importante nós sabermos disso para não achar que as pessoas que não conseguem sair sozinhos de um quadro depressivo, que são frescuras, que são caprichos da pessoa. E o grande problema é que a consequência da depressão. Eu nunca vi um grau de suicídio tão forte nas pessoas ligadas à depressão como agora. Principalmente após esse período pandêmico. Eu peguei pessoas idosas que nunca na vida dela teve depressão. E após esse período pandêmico, o medo, a pressão, a negatividade de tudo que ela ouviu, essa pessoa passou a desenvolver depressão. A OMS, ela revela que cada 40 segundos, eu acho que esse dado já até foi atualizado, cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Gente, se você olhar para o seu relógio, não dá uma volta inteira. É um pouco mais que meia volta. Uma pessoa está se suicidando. Então, se nós tivermos consciência disso, quantas pessoas nós poderemos ajudar a não chegar a tal ato de suicídio, né? Fazendo talvez outras pessoas sofrerem, familiares e muitas outras coisas, né? Que às vezes uma criança, quando um pai, uma mãe se suicida, ele pode, às vezes, se ele tiver uma idade já para pensar nisso, ele pode pensar assim, como que ele pode ser tão egoísta me largar sozinho aqui? Então, tudo que nós pudermos fazer para evitar isso, nós temos que trabalhar urgentemente, tá? Isso, esses 40 segundos de uma pessoa tirar a vida leva a 804 mil suicídios todos os anos, uma taxa de 11,4% a cada 100 mil habitantes. Faz ideia do que é isso? E o Brasil não fica atrás, não, gente. Ele está aí entre o 7º e 8º lugar, com muitas mortes provocadas por suicídio de pessoas que não tiveram ninguém à sua volta que pudesse compreender o seu quadro para que pudesse ajudá-la a sair dessa situação tão ruim e tão precária que é a questão da depressão. Então, vocês, que principalmente os colaboradores da Timol, vocês têm uma arma poderosa na mão, né? Por quê? Porque a água magnetizada, ela traz uma hidratação celular tão perfeita que se essas 3 glândulas que não estão funcionando bem, como eu estava dizendo, ela pode estar passando por uma desidratação celular.
Então, quando você toma uma água de boa qualidade, como essa água magnetizada, você faz a recuperação para que o hipotálamo, por exemplo, ele possa gerar a endorfina, a serotonina, a melatonina, para que a pessoa possa melhorar as condições de sono, né? Ela possa relaxar um pouco mais. Então, nós estamos falando aqui de ajudar as pessoas de uma forma natural. Então, isso é muito importante, tá? Então, sentir um pouco de ansiedade, gente, é normal, tá? Mas quando essa ansiedade começa a ser muito excessiva, aí é que começa a gerar os problemas. Então, nós temos que estar bastante cuidado com isso, tá? O transtorno mental, problemas depressivos, síndrome do pânico, não é culpa da pessoa. A pessoa não está dessa forma porque ela quer. É uma doença que causa angústia e afeta o modo de pensar da pessoa e afeta até mesmo o controle emocional e o comportamento que talvez essa pessoa ela nunca teve e ela vai começar a ter, tá? Então, isso pode acabar afetando, prejudicar a capacidade de uma pessoa se relacionar com outros e de lidar com as tarefas comuns do dia a dia que talvez ela lidava tão bem e ela já não consegue, não dá mais conta. Isso pode afetar a pessoa de qualquer idade. Nós estamos falando sobre adolescente, mas existem crianças deprimidas hoje. Então, não importa a cultura, não importa a raça, tribo, religião, formação educacional, nível social, qualquer pessoa, ela pode estar predisposta a isso. Então, quando uma pessoa passa por grandes transtornos, ela realmente ela tem que se dar conta disso e as pessoas que estão à volta têm que ajudar essa pessoa a entender que ela precisa de tratamento. Então, nós estamos falando sobre tratar de uma forma natural. Mas existem casos mais graves que a pessoa vai precisar de um acompanhamento de um profissional da saúde para ajudar. Tanto em questão terapêutica, existe a psicoterapia hoje, que a gente ajuda bastante através de aconselhamento. Existe tratamento natural até mesmo para a depressão. Eu, como terapeuta ortomolecular, não uso nada pesado. Só um tratamento natural que tem ajudado as pessoas a recobrar o reequilíbrio das vibrações cerebrais para que ela consiga se concentrar, ter um pensamento equilibrado quanto aos problemas que surgem na vida. Mas eu não quero só ficar falando aqui também, não, né? Porque vocês têm colaborado bastante com as nossas lives, né? E com certeza, aqui no nosso meio, nesse momento, existem pessoas que passaram por problemas parecidos com o que eu estava falando aqui para vocês, e elas conseguiram, de uma forma natural, ter uma melhora no seu quadro emocional, na sua qualidade de vida, e conseguiu recobrar a alegria, conseguiu recobrar a vontade de viver novamente. É muito bom isso aí, não é? Esses depoimentos têm ajudado mais pessoas a saber que esses tratamentos existem e pode estar ao alcance de todos vocês. Então, nós vamos agora deixar o pessoal participar. Nós vamos ver aqui quem que talvez passou por um problema assim, né? E pode nos dar um breve relato. Não vamos dar um relato muito extenso, porque assim nós damos oportunidade para mais pessoas estar participando. Só levantar a mãozinha, né, Dalton? A Ivanilde. Isso, pode levantar a mãozinha aí. Levanta a Deixa eu trazer a mãozinha. Ivanilde aqui. Ivanilde, liga sua câmera, o vídeo seu, por favor. Deixa eu trazer você aqui. Preciso destacá-la, mas eu preciso do vídeo ligado. Pronto, agora sim. Deixa eu trazer aqui. Adicionar. Ivanilde, seja bem-vinda. Só abre seu som aí, nos diga de onde você é e qual o seu depoimento. Então, na verdade, eu quero pedir ajuda, né, para mim saber como lidar com uma pessoa que está depressiva, mas não aceita que está depressiva e não aceita ir no médico, tomar medicamento, ela joga fora, ela
ela está rejeitando a família toda. Então, eu queria saber, assim, como é que a gente lidar com uma pessoa que já chegou a esse ponto. Em primeiro lugar, obrigado pela sua colaboração aí. A questão é a seguinte, não tem como você forçar o tratamento de uma pessoa, ela tem que querer. Você vê que até quando nós nos suplicamos a Deus, fazemos nossos pedidos, as nossas súplicas, ele dá o livre-arbítrio de nós buscarmos a ajuda dele ou não. Ele não pega ninguém à força e fala, vem cá, vou te ajudar. Então, é muito importante a pessoa se conscientizar. E conforme eu estava falando agora na palestra, as pessoas que estão à volta, ela pode ser uma grande colaboradora para que essa pessoa consiga enxergar de que realmente ela precisa de ajuda. Por exemplo, você faz parte do projeto da Timol? Faço. Tá. Inclusive, eu já até falei com ela sobre o projeto e ela perguntou se era algo natural, porque parece que ela não quer medicamento de forma alguma, né? Só que eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ela novamente, né? Porque ela tá assim, ela foge da família, ela fica só em casa, ela até o filho, assim, ela não está aceitando muito bem. Você viu que nós estávamos falando sobre isso, né? Acontece lá no parto, mas pode acontecer aqui na frente também, né? Então, a questão é o seguinte, se ela gosta de coisas naturais, começa a levar ela para esse lado de tratamento. Por quê? Porque aí ela pode dar uma pequena melhora, que pode ser o upgrade, para que ela aceite um tratamento a ponto de trazer uma estabilidade nesse quadro emocional dela, tá? E a água da Timol, ela é fantástica para isso. Por quê? Nós temos o magnésio, que tem uma interação com mais de 300 reações químicas no nosso organismo. Nós temos o cálcio, que melhora as funções peristálticas do intestino, né? Geralmente, uma pessoa deprimida, a maior parte delas, nem o intestino funciona bem, tá? Então, essa interação do cálcio e magnésio e a perfeita hidratação no sistema glandular de 3 glândulas principais que eu disse, que é a hipófise, hipotálamo e tireoide. Então, essa água da Timol, ela consegue fazer uma hidratação de 100%. E essa hidratação de 100% vai fazer com que essas glândulas passem a funcionar melhor. E de uma maneira natural, essa pessoa tem grande possibilidade de começar a ver uma melhora. Muito obrigada, doutor. Eu vou ver se ela aceita o projeto. Eu já tenho até aqui um combo separado para dar para ela, né? Porque eu sei que ela não vai, talvez que ela não queira comprar, né? Mas eu já separei para dar mesmo, para ver se ajuda, se ela aceitar. O que tiver ao que tiver ao seu alcance, você pode ajudar, é isso aí. E parabéns pela sua preocupação, viu? Fátima Rosendo, lá do Recife. Fátima, por favor. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Boa noite. Só uma correção, Maceió. Ah, Maceió. Maceió. Eu sou Verdade, pernambucana, Fátima. O Orlando mas está querendo trocar você de lugar. já quer me mudar para Recife novamente. Ah, tudo bem. Bem, esse assunto, quando eu vi que ia ser esse assunto e que justamente ia ser com o senhor, eu sabia que não podia ser diferente do que está sendo, né? As informações. A depressão não é, às vezes, as pessoas pensam que só adolescente, pré-adolescente ou pessoas passando de uma fase da adolescência para adulto, tem esse quadro, né? E que dá mais em mulher, não, está errado, dá em homem também. Eu disse o seguinte, Fátima, que a predisposição, de acordo com a oscilação hormonal da mulher, o número de mulheres ganham em quadro depressivo. Justamente, eu até anotei tudo aqui, que eu gosto de anotar. Se bem que depois eu assisto tudo novamente. Entendi. O seguinte, eu tenho 68 anos, completei agora.
dia 12. E como portadora de lúpus, uma pessoa com lúpus, há um quadro depressivo grande. Sempre começou logo com um quadro depressivo, né? Eu ainda era adolescente, né? E eu sempre me recusei a fazer aí um psicólogo, a um psiquiatra. Eu ia, mas só por ir mesmo, né? Por fim, eles mesmos descartavam que eu não precisava, né? Mas, ultimamente, eu comecei a rever, assim, a minha vida desde a tenra idade até agora e vi que eu preciso. E procurei, estou gostando, né? Está sendo bom para mim fazer essa terapia, né? Que ótimo. O Isso é fato muito de eu bom. conhecer bastante pessoas da área da saúde dificultou muito, porque fazer terapia com uma pessoa que nos conhece não vai bem, né? Não dá. Então, tem que ser alguém que não conhece a fundo, não nos conhece a fundo, né? Não nos É por conhece. isso, Fátima, que a gente da área da saúde, a gente não gosta de tratar pessoas da família. Justamente, por isso, né? Então, e eu de um tempo para cá, há uns anos, já faz uns bons anos já que eu percebi que uma coisa que aconteceu na minha infância, vou logo falar, gente, não foi abusos, não. Foi uma coisa, parece tola, mas não foi, que me chocou muito. E eu sempre guardei isso, nunca contei para ninguém. E comecei a perceber que isso, que no dia que eu pensava, que eu lembrava desse fato que ocorreu, eu não dormia bem, eu ficava meio perturbada, né? Então, agora, eu fazendo terapia, então, estou me sentindo mais leve com respeito a esse assunto, né? Porque já tenho para quem falar, e se expor a pessoa que eu presenciei um fato que eu não queria ter presenciado na minha vida, né? Então, eu recomendo que a terapia, depressão não é frescura, como o senhor falou, não é uma tristeza imensa que a pessoa sente, é uma doença. E como doença, ela deve ser tratada. Eu já tomo antidepressiva há mais de 30 anos, porque como lúpica eu sempre entro num quadro depressivo, né? Mas tem que ser tratado. Então, a pessoa tem que ver, a própria pessoa ou a família tem que olhar assim, o seguinte, está simplesmente com uma tristeza ou está deprimido? E procurar ajudar, porque a ajuda tem que partir principalmente da própria família. Eu até fiz um monólogo uma vez e ensinei num dos eventos aqui em Maceió, no Dia Mundial do Lúpus, que eu falei que no monólogo eu falo que foi difícil para mim lidar com a doença, porque à medida que eu piorava, a minha própria família dizia: não é doença, é preguiça. É que assim, Fátima, quando a pessoa só trata com remédios, com psicotrópico, às vezes, ele serve como uma anestesia para suas emoções. Mas o gatilho que gerou aquilo lá, ele precisa ser trabalhado, né? Inclusive, eu tenho feito muito atendimento em vários estados, até pessoas da Timol, de vários estados aí, que a pessoa, com uma boa conversa, né? Ajudando a pessoa a resgatar aquilo no subconsciente, trazendo a nível consciente, para que ela possa ver que o momento passou e que ela pode superar aquilo lá, né? Então, a pessoa precisa de ajuda. O seu depoimento foi muito bom, viu, Fátima? Obrigado. Rita, Boa noite, Rita. Abre seu áudio. Por favor, nos diz de onde você é
e obrigado por participar. Boa noite, doutor Dalton. Então, eu sou do Rio de Janeiro. Carioca. Eu queria fazer umas perguntas ao senhor, para ver se o senhor pode me ajudar. Eu não sei o que é pior, se é a depressão ou síndrome de pânico com ansiedade. Porque eu estou passando por isso. E eu estou com dificuldade de ficar bem. Você faz algum tipo de tratamento? Oi? Você já faz algum tipo de tratamento? Eu só estou indo na psicóloga e estou tomando a água. Mas a água eu comecei a tomar ainda não tem 2 meses, tem 1 mês e pouco. Mas eu estou tendo uma dificuldade para me ficar bem, entendeu? Porque eu passei por uns momentos difíceis, estou passando. Realmente, Rita, a ansiedade sufoca, né? Você falou que não sabe o que é pior, se é a depressão, a síndrome do pânico, né? Na realidade, é um conjunto aí, tá? Uma coisa acaba desencadeando a outra, né? E a ansiedade excessiva, ela sufoca. Por isso que, uma ocasião, a revista Veja chamou o estresse, a ansiedade, de um veneno lento, né? Que ele te sufoca, ele vai te matando lentamente, né? E realmente isso se dá assim. Agora, se você, não que a água não está funcionando, é que talvez você está precisando de uma resolução em alguns aspectos emocionais que você vai precisar de uma ajuda profissional para sair fora desse gatilho, entendeu? Então, é por isso que eu disse para você que eu ando fazendo muito atendimento de muitos estados e ajudando a pessoa. Não só com a psicoterapia, aconselhamento, mostrar o caminho para a pessoa, mas usando de forma natural algumas coisas que têm auxiliado para a pessoa ter sucesso em resolver o problema e voltar a ter novamente prazer, alegria na vida, entendeu? É porque eu não quero tomar remédio de psiquiatra. Já até fui, mas eu estou relutando para não tomar, entendeu? Então, eu procuro fazer coisas naturais. Aí conheci esse projeto, estou gostando muito. E Né? vai te ajudar muito, viu, esse projeto, viu? Então, mas eu estou sufocada, entendeu? Entendi. Então, você está precisando de uma ajudinha a mais. Não é que a água não está funcionando. Tem pessoas que o projeto, a água, ela vai funcionar com 30 dias, tem gente com 60, tem gente que vai 90, tem gente que com 120 dias ela fala, achei que não ia funcionar, estou começando a ver resultado. Mas, se você está muito sufocada, você pode procurar algo paralelo para ajudar até essa água fazer o efeito que, com certeza, ela vai fazer também no seu caso. Então, tem dias eu tenho muita prisão de ventre. Aí, quando eu comecei a tomar água, eu melhorei, né? Mas só que quando eu estou muito atacada da ansiedade, às vezes me dá diarreia, porque me dá uma dormência, assim, sabe? O coração parece que vai sair pela boca. A arritmia dá mesmo, isso é normal. Estressada, Normal, sim, do entendeu? pânico, né? Aí, quando eu tô, se eu me aborrecer com qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa, eu já começo a ficar com aquele pânico, aquele medo, sabe, aquele nó na garganta, parece que eu vou morrer, entendeu? Não consigo dormir, entendeu? Mas não é todo dia. Se acontecer de eu me aborrecer, entendeu? E também eu cuido da minha mãe que tem Alzheimer, entendeu? Então... Oi, Rita. Oi. Boa noite. Desculpa te interromper aqui, minha querida, mas eu não pude ficar quieta diante de sentir a sua dor. O que eu posso te falar é o seguinte, olha, você deu o primeiro passo maravilhoso na sua vida, que é aderir ao projeto Timol.
O Dr. Dalton, eu sei que ele vai concordar com o que eu vou falar aqui, porque ele é especialista no assunto. Quando a gente usa água magnetizada, com tantas propriedades, ela oxigena nosso sangue, nosso cérebro, ela melhora tudo em nós. E você está começando a ficar preparada para fazer uma terapia boa. Eu não conheço o Dr. Dalton, é a primeira vez que eu estou vendo a live dele, mas tudo que ele falou aqui é muito pontual e certo. E eu posso te falar isso com propriedade, porque eu vivi 22 anos com depressão e os medicamentos alopáticos não me tiraram da depressão. Eu tinha desistido de viver. É o que eu falei, então, né, Marlene? Os alopáticos só anestesia a emoção, né? É por Verdade. isso que Então, o que eu quero, Rita, é que você enxugue essas lágrimas, aquiete o seu coração, meu bem. Eu não sei se o Dr. Dalton vai passar o contato dele, mas, inclusive, eu quero o contato dele, porque não adianta, o medicamento ele vai só anestesiar. Eu ficava vegetando, parecia uma pessoa sem vida, tá? E eu fui aderindo a tratamentos naturais e estou usando a água da Timol. E estou indicando para as minhas amigas, inclusive com outras demandas, né, de câncer e outras demandas, né? E assim, ó, o primeiro passo você deu. Parabéns, tá? Aderir ao projeto da Timol. Agora, aquiete seu coração como se estivesse pegando ele na mão, assim, ó, com carinho, e coloque na sua mente. Você precisa agora partir para uma terapia. Porque agora você está começando a estar preparada para absorver o que uma terapia vai te trazer. Porque quando a gente está tudo desorganizado, o nosso organismo, a gente vai na psicóloga, vai no terapeuta, vai no psiquiatra, mas aquilo não conecta conosco. eu fui, Então, eu estou indo. parabéns, Rita. Depois pegue o contato do Dr. Dalton, caso ele não possa atender, não sei como é que funciona. E Com tá, no certeza final ele vai te a indicar alguém. gente vai colocar, a gente sempre coloca, tá? A gente Com sempre certeza, se você puder a indicar. questão é o seguinte, o ponto de sufocamento que ela está da ansiedade, eu entendo o desespero dela. Então, é o que eu falei, não é que a água não vai funcionar, que talvez de momento ela esteja precisando de um socorro a mais, entendeu? Mas a água vai fazer a parte dela. E uma coisa que você pode fazer, Rita, que ajuda muito a controlar a ansiedade, é um exercício respiratório, que em vez de você fazer uma respiração torácica aqui em cima, encher o peito de ar, você começar a fazer um exercício para encher o abdômen, a barriga de ar, tá? Então, quando você começa a fazer esse exercício e você começa a soltar, você puxa pelo nariz, solta pela boca. Então, isso já causa uma calmaria em crises de ansiedade. Eu falo assim, quando a pessoa está ansiosa, ela fica aquela respiração cachorrinho. Não consegue nem puxar o ar. Então, quando você começa a fazer um exercício respiratório, tá? Você vai sentir que a calmaria da ansiedade, ela já é imediato, tá? Então, quanto menos você respira bem, mais ansiosa você fica e mais sufocada você fica. Mas você vai conseguir sim, tá? E o que a Marley falou aí, você deu realmente o primeiro passo. Então, agora você tem que ter um pouquinho de paciência, as outras coisas vão se encaixando. Depois, no final da live, eu vou colocar meu contato, meu site, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, já tem o sistema de trabalho, como é que é, os atendimentos é tudo natural, sem alopatia, tá bom? Obrigado aí, viu, Marley? Imagina. Marley, conta agora o seu relato, o seu depoimento, queremos ouvir, por favor. Então, eu sou uma apaixonada por tratamentos naturais, né? E como eu tinha comentado, eu fiquei 22 anos vegetando e aderi ao projeto da Timol, não tem muito tempo, mas já consegui espalhar essa coisa maravilhosa, né, que a água com o tratamento com os produtos da Timol promovem, e já tenho pessoas com resultados, né? Então, agora é só alavancar um pouquinho mais, mas eu estou muito feliz e grata, né, para a Patrícia Abreu, que é de Tibau do Sul, que me convidou, e estou aqui toda cheia de energia para levar essa solução natural para as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço também. Com certeza você vai ajudar muita gente. E eu amei, viu, Dr. Dalton? O senhor, com o seu conhecimento,
E eu não consegui me calar ali diante de ver a Rita tão... Marley, Me fica perdoe tranquila. se eu, se Nós eu, se eu estamos aqui atrapalhei, todos para mas se ajudar. a intenção era realmente ajudar ela a tranquilizar um pouquinho o coração. E, de fato, quando a mente está boa, quando está oxigenando tudo aqui melhor, né, que é o que a água promove, o seu tratamento com a pessoa fica mais eficaz, porque ela consegue absorver aquilo que ela está ouvindo. Por exemplo, mindfulness, né, que é a respiração que o senhor comentou, eu tenho exercitado, tem ajudado muito. Então, a terapia não pode ser descartada, né? E o senhor é um psicoterapeuta, eu percebi que muito gabaritado, parabéns. Obrigado, Marley. Obrigado pela sua colaboração também, viu? A Maria agora, doutor Dalton. Maria. Maria, abre seu áudio e nos fala de onde Aliás, você é. Dora, é Dora, né? Perdão, a Dora. Ô, Dora, então voltou para Dora. Dora, abre seu áudio e nos diz de onde você é, por favor. Desativou aí? Estamos ouvindo, Dora. Pronto. Primeiro, eu quero parabenizar todos vocês, viu? Porque, com certeza, essa live está ajudando muitas pessoas. Não é a primeira vez que eu assisto, não. Quando eu posso, eu estou sempre assistindo, porque eu vejo que está ajudando muitas pessoas, inclusive a mim. E o que essas meninas falaram aí, realmente é bem isso que acontece, né? O que a Fátima falou não é preguiça, né? Não é a pessoa se fazendo de vítima, simplesmente uma doença precisa de tratamento. E o que a Rita falou, eu sentia muito, porque eu sempre tive problema de ansiedade, porque eu venho de uma família que tem caso de depressão, só que assim, ó, doutor, a gente sabe que é difícil a pessoa entender que ela tem um problema desse, que é uma doença, e pedir ajuda. Eu vejo muito isso. Por exemplo, hoje eu conheço muitas pessoas que, só em olhar, conversar, pelo fato de eu conhecer essa pessoa, eu consigo saber que essa pessoa tem um problema de ansiedade ou de uma depressão. Mas como chegar para a pessoa e falar e oferecer ajuda? A gente sabe que é muito difícil. No meu caso, eu tomava conta da minha mãe acamada, e aí quando eu percebi, eu estava sendo muito melancólica, tudo eu chorava, eu achava que todo mundo estava fazendo algo que me maltratava, tipo assim. Eu sempre estava querendo achar um culpado disso e daquilo. Então, eu percebi, meu corpo deu sinais. Eu não estava dormindo, muito inquieta em todos os sentidos, e chorava muito, muito mesmo. Qualquer coisa eu estava chorando. Aí eu vi que tinha uma mudança e eu precisava melhorar. Até porque, para a minha saúde ficar melhor, para eu cuidar da minha mãe. E aí eu procurei ajuda. Procurei ajuda clínica, a médica percebeu, e aí entrou com um psicólogo. Graças a Deus, eu não tinha uma depressão, não tenho. Eu tinha uma ansiedade bem elevada, que, segundo os médicos, era até pior do que a depressão, que ela poderia trazer uma depressão, problemas de coração e até levar à morte. Então, eu procurei me cuidar, e tudo que o médico falou, eu procurar alguma coisa para fazer, ver pôr do sol, uma coisa assim que eu gostasse de fazer, uma leitura. Como eu gosto muito de música e dança, então eu ficava dançando sem querer, cantando sem querer. Eu cantava que as lágrimas desciam assim. Eu procurei seguir o que os médicos falavam. Foi muito bom. Não cheguei a ter uma depressão. E hoje, há pouco tempo atrás, antes de eu conhecer a Timol, eu usava fluoxetina, porque diazepam e outros medicamentos não faziam eu dormir. Quando eu dormia, aquele sono horrível. Aí eu pedi à médica, ela passou fluoxetina, estava me dando bem. Quando, graças a nosso bom Deus, uma pessoa muito amiga me ofereceu, me falou desse projeto, e eu entrei. Hoje eu estou bem, muito bem. Eu mesma suspendi o fluoxetina, não preciso mais de fluoxetina. Hoje eu tomo minha aguinha, assim, tranquilamente. Hoje eu durmo, eu tenho disposição, eu sou feliz, né? Então, o que eu vou falar para a Rita, se eu não me engano é Rita, é que realmente aí é bem assim, a gente sente essa angústia, essa tristeza, essa vontade que tudo a gente chora, mas vai passar, viu, Rita? Eu vi aí passar, não sei quem é a pessoa, um profissional falou assim, eu posso te ajudar profissionalmente. Então, essa pessoa, com ser da área da saúde, vai te ajudar, e pena que você não mora aqui em Salvador. Porque se você morasse aqui em Salvador, eu mesmo ia tirar um pouco do meu tempo de conversar um pouquinho, sair um pouquinho, entendeu?
E é isso. Então, é bem isso, viu, doutor? Parabéns por você estar aí ajudando todos nós. É de grande importância, e eu tenho certeza que todas as pessoas que aceitarem assistir a live com vocês, essa pessoa com certeza não vai ficar com esse pensamento negativo o tempo todo e vai procurar ajuda. É isso que eu quis falar. É muitas coisas, mas o tempo também é corrido. Parabéns, Dora. Muito bom seu depoimento. Inclusive, né, uma coisa que eu costumo muito em consultório indicar para as pessoas que têm depressão, a tendência é a pessoa se isolar, se recluir dentro de casa. Faça uma atividade física, faça alguma coisa que ajuda, tá? A atividade física vai gerar endorfina, a serotonina que eu estava falando, né? Então, são tudo coisas que vão ajudar a controlar o seu estágio de ansiedade. E você também, quando você sai caminhar, fazer uma atividade física, você acaba distraindo o seu pensamento. E aí, você deixa de estar colocando tanta coisa negativa. Você começa a ver coisas positivas à sua volta. Que você não está sozinha. Olha a criação, tudo que Deus criou. Ele se preocupa até com um pássaro que está voando, uma folha de uma árvore que cai. Então, ele também está preocupado com você. Mas parabéns pelas pessoas que estão buscando ajuda para que realmente saia desse quadro. Isso que é importante. Odete, por favor. Oi, boa noite, Orlando. Boa noite, Boa noite, doutor Odete. Dalton. Seja Bom, bem-vinda. obrigada. Então, assim, doutor Dalton, eu tenho um quadro muito elevado de depressão, mas a minha depressão é por luto, sabe? Eu perdi a minha mãe em 2017 e aí desencadeou em mim tanta coisa. Eu faço tratamento com o psiquiatra. E ele, assim, veio avaliando desde meus antecedentes, assim, como eu fui casada há 9 anos, tive um casamento muito difícil e uma tragédia, por assim dizer. Aí, depois ele ligou a relação do meu casamento e com a perda da minha mãe, aí eu desencadeei um quadro depressivo muito elevado. Aí o senhor falou que quando a gente leva esse choque assim, igual eu perdi a minha mãe, pode levar ao bloqueio dessas glândulas, né? Dessas 3 glândulas aqui. Aí, isso também desencadeou em mim, né? Que eu faço uso do Puran, né? Porque a minha tireoide não fabrica mais hormônio, por assim dizer. E aí, assim, eu não sinto melhora. Eu passo no psiquiatra 2 vezes, de 2 em 2 meses, e aí eu tomo sertralina e às vezes diazepam, e tomo também o propranolol, né, tomando a tireoide, e também ela ajuda um pouco na ansiedade, só que, assim, às vezes eu não sinto melhor, eu não aceito o fato da minha mãe ter morrido, e não aceito, sabe? Aí eu quero saber se com o uso da água magnetizada, se pode amenizar mais, ajudar mais. Quanto tempo faz que você está usando? Não, então, uma amiga minha que me indicou, na hora que passou para mim essa informação, né? E eu fui convidada por uma amiga minha, aí eu ainda não estou fazendo uso ainda. Ah, você não está fazendo uso. Com certeza, a água magnetizada, ela ajuda bastante, tá? Ah, Mas sei. é o seguinte, essa questão do luto, já existe uma terapia hoje para que a pessoa consiga sair dessa situação. É uma terapia natural, tá? Então, algumas pessoas têm dificuldade. No caso de você, foi sua mãe. Eu já tratei de pessoas que ela teve um luto, que ela tinha um cavalo de estimação, tá? O pai vendeu o sítio, ela foi obrigada a se desfazer do cavalo. Embora o cavalo não tinha morrido, ela teve uma perca como um luto. Ela entrou em depressão também. Então, são os mais variados fatos que você pode entrar, tá? Mas, graças a Deus, hoje tem tratamento para isso.
É verdade. Então, aí foi. Aí depois, em 2017 foi a minha mãe, em 2018 minha cachorrinha, que eu amava demais. Mas, infelizmente, assim, essas coisas acontecem. É um ciclo da vida, né, que acontece. A morte é uma coisa que foge do nosso controle. Mas aí a aceitação, que ele fala comigo, né, o psiquiatra, ele fala comigo assim, que eu tenho que aceitar. Que as coisas são assim. E aí eu tenho que aceitar, e que eu não aceito. Então, assim, eu não vejo melhora, não sei se eu não estivesse tomando remédio como que eu estaria, e eu não vejo melhora nenhuma. Mas Mas aí, a terapia você consegue apagar esse luto, tá? então, aí depois o senhor vai deixar seu contato aí, Eu até coloquei no meu descritivo, porque eu vi alguém pedindo que ia sair e queria saber meu contato, por isso que eu coloquei. Mas eu vou colocar meu site ali depois, no final, tá? Tá. E essa live fica gravada, aonde que eu poderia estar assistindo ela novamente? No YouTube? No YouTube fica gravada, né, Orlando? Exatamente, Odete. Basta você ir lá no YouTube e buscar lá no navegador Timol. Aí vai Ah, aí você vai poder rever a live tranquilamente. E você comentou que ainda não usa o projeto, que recebeu o convite de uma pessoa. Então, o que é que eu quero pedir para você? Agora, diante dos depoimentos, diante da colocação do Dalton, conversa com essa pessoa. Ela vai te dar uma orientação bem precisa, a forma correta de utilizar. É muito simples, o projeto é fantástico, simples, mas porém muito eficiente. Tenho Mas certeza, a água vai ser muito importante, sim, que você tinha muito. perguntado, viu, Odete? isso então, eu tô querendo saber se assim vai ajudar, né, A água no vai cumprir o organismo. objetivo, lembra que eu falei o objetivo? Uma plena hidratação celular vai fazer com que essas glândulas afetadas seja melhor hidratada e passe a funcionar melhor. Então, isso a gente pode prometer. Agora, o desempenho final vai depender do organismo de cada um e vai ter que respeitar o tempo de cada um, entendeu? Porque, então eu anotei aqui, você falou que assim, hipótese, a primeira da tireoide eu anotei. É hipófise, hipotálamo e tireoide. Ah, tá, Principalmente hipófise. em perca de luto, o bloqueio da tireoide é imediato. Só que, se você fizer um exame hormonal, não vai aparecer, porque não vai ter alteração hormonal. Apenas vai ter um desequilíbrio funcional na tireoide. Então, isso que afeta o emocional, entendeu? Então, foi isso, porque eu não tinha, que eu sempre fazia exame TSH, T4, T3, livre. Aí, então, eu sempre fiz, e nunca, sempre minha tireoide estava boa. Aí, depois de então, que aí eu fui obrigada a tomar hormônio. Levotiroxina, agora eu já estava tomando de 25, agora passou de 50, agora eu já estou com 62,5. Então, por isso que é bom também estar procurando resolver esse gatilho aí, que está travando para que você tenha uma melhora mais rápida, tá? Mas a água vai te ajudar muito. Não deixa de procurar quem te indicou o projeto aí, que ele vai conseguir te explicar até melhor. Maravilha, né? Pessoal, nós estamos chegando já no final, né, doutor Dalton? Ainda tem muitas mãos levantadas. E aí eu gostaria de pedir a sua compreensão para que você pudesse resumir o seu depoimento ou a sua pergunta, né? Para que todos possam participar, haja visto que o nosso tempo está se esgotando, né, doutor Dalton? Mas agora o Devair, né? Devair, por favor, de onde você é, queremos te ouvir. Evaí, né? Eu sou aqui de Vitória, Serra, Espírito Santo. Tá dando para ouvir? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, doutor Dalmo? Doutor Dalmo, eu sou sempre assistir suas lives. Olha, eu fiquei achando interessante o que todo mundo estava falando aí. Então, eu vou falar uma coisa aqui que vai servir para todos, inclusive no sistema dela. Pena desses aí, por exemplo, da Odete, da Rita, né? Que a Odete não toma água. Eu tenho um exemplo, por exemplo, da minha irmã, que tinha problema de tireoide, ia fazer a cirurgia, por exemplo. Eu fui na casa dela de hoje há 30 dias. Aí eu falei, não vai fazer a cirurgia, não pode tirar sua tireoide. Quem vai ganhar com isso são os médicos do laboratório. A nossa tireoide, o doutor Dalma que sabe disso, né, que ela fabrica mais de 40% dos nossos hormônios. Se você tirar sua tireoide, o que você vai fazer da vida? Se você tivesse tomado água uma semana atrás, eu duvido que você estaria tomando remédio.
A menina também que tem um problema de depressão, essas coisas assim, você não tem. Eu costumo perguntar para meus clientes quando eu vou atender as pessoas nas casas. Eu falei, você tem um documento do cartório que prove que você tem essa doença? É sua? Ou você está com ela? Porque ela não te pertence. Então, a gente tem que colocar autoestima nas pessoas, ver que realmente o problema da água é você foi ensinado como tomar água, você sabe como tomar água, se é sentado, se é em pé, como que a gente vai fazer, quanto de água. Por exemplo, a minha mãe tinha mal de Parkinson, com 30 dias, ela alimentava com a própria mão dela e a boca dela, e tudo, comia tudo direitinho, com 30 dias. Então, tem cliente de várias formas, só que a gente tem que usar a água da maneira correta e a quantidade certa. Eu, por exemplo, tenho 53 quilos, eu tomo 2 litros de água diária, mas 750 ml em jejum todo dia, isso eu faço. Se não fizer, as nossas células vai estar sempre murchinha lá, como se fosse um uva-passa. Mas eu quero Bem isso aí mesmo, Devar. toda vez aí e tal, e o doutor Davo, É pela bem isso experiência que mesmo. deu Eu aí. faço uso da água já faz praticamente 5 anos. E, embora meu peso, às vezes eu não teria que... Mas eu tomo tranquilamente 3 litros de água por dia, tá? Mas o interessante é cada um adequar a quantidade dependendo do problema patológico que está passando, a sua altura, peso. Por isso que é importante a pessoa ela estar ligada a quem convidou ela. Essa pessoa que te indicou, ela vai ser a bula sua para fazer o acompanhamento para que você tenha um bom resultado com o tratamento através da água magnetizada. A Mari, por favor, Obrigado, Mari. viu, Devar? Olá, boa noite, está me ouvindo? Olá, Mari, estamos ouvindo sim, seja bem-vinda. Minha filha chama Obrigada. Mari também. Isso. Então, eu queria falar que tudo começou essa semana, né? Eu conheci esse projeto Timol. Eu não faço uso ainda da água, mas eu estou muito interessada. E essa é a primeira live que eu estou assistindo, ou seja, aqui no Zoom com vocês, porque a Mariana mandou o link para mim, né? Do Zoom, e eu estou muito positiva em poder fazer o uso desse projeto Timol, e por isso que eu me interessei muito nessa noite estar assistindo, por visto que eu tenho muitos problemas de saúde, inclusive o mais grave deles é as inflamações nas juntas musculaturas e em todo, ou seja, meu corpo inteiro sofre um problema sério. Ontem mesmo eu passei muito mal, não estava conseguindo mais andar. Aí hoje eu pedi para o meu marido comprar o cetoprofeno 100 miligramas, é o que me ajuda a conseguir me movimentar mais um pouquinho, porque eu não estou nem mais conseguindo limpar a minha casa, não estou mais conseguindo fazer, eu estou ficando tipo paralítica, só que esse problema eu tenho desde a minha infância, só que com o passar do tempo foi piorando. Então, eu estou muito confiante em fazer o uso dessa água e eu queria saber mais e eu creio que acredito que essa água vai estar me ajudando, principalmente, sobre esse problema aí. Com certeza vai te ajudar muito sim, viu, Mari? Pelo seguinte, além do sistema de magnetização da água, da quebra molecular, para que haja uma plena hidratação, os materiais que envolvem o aparelho ali é revestido de infravermelho longo. O infravermelho longo, ele tem uma excelente atuação. Ele é analgésico, anti-inflamatório, bactericida. Então, esse infravermelho longo, ele ajuda muito nas questões de algias, de dores. Sem contar a atuação que o magnésio tem em cima disso também. Então, se você tem um problema que se arrasta lá da infância, por que ele vai agravando? Quanto mais você toma anti-inflamatório, analgésico anti-inflamatório, isso vai paralisando as funções das glândulas excretoras, como, por exemplo, o rim, que é muito importante nessa questão para quem tem algias, muitas dores, né? Então, a água, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma limpeza, tá? Uma melhor fluidez sanguínea, tá? E vai fazer um detox no seu organismo, eliminando aquele excesso ácido que fica, que gera esses padrões de algia, de dor. Então, às vezes, as pessoas esquecem do infravermelho longo. Até alguém está dizendo aqui, parabéns por falar do infravermelho longo. Gente,
Estudem um pouquinho sobre o infravermelho longo. Vocês vão ver que não é à toa que o silocimol e o TOPH+, ele é revolto por infravermelho longo. Envolvido, no caso, né? Fátima Sueli, muito boa noite. Por favor. Boa noite. Então, Olá, Fátima, seja bem-vinda. obrigada. Então, vou ser bem rápida, é que eu queria dizer que aqui em casa, e os amigos também, nós estamos fazendo tratamento há 4 meses, né, com a água. E no que diz respeito à depressão, tem uma filha que ela tinha, eu falo tinha, pânico e depressão. Para ter ideia, ela aposentou, ela era professora na rede pública, ela aposentou aos 30 e poucos anos. Porque o médico chegou à conclusão, falou, minha filha, eu vou te aposentar para você sarar. Ela lecionava no Mato Grosso do Sul, lá as crianças têm muito problemas de pais drogados, presidiário, né? Então, ela engravidou e, em seguida, ela ficou com depressão pós-parto e foi. Nós tivemos que voltar para a nossa cidade, aqui no estado de São Paulo, para ela sarar. Ela não saía de casa, só saía comigo e com meu marido. Se ela fosse aqui na esquina, na farmácia, eu ficava no portão olhando, quando ela estava boa. Ela chegou aqui no fim de semana para ajudar a fazer almoço cedo, aí ela falou, dormi a noite inteira, dormi demais. Eu disse, você ainda está tomando remedinho, filha? Não, mãe. Desde que eu comecei com a água, eu não bebo mais, eu não tomo mais remédio para dormir. Eu durmo. Maravilha, hein? Mas eu fiquei numa felicidade, porque dava para perceber nela dela não dormir. E eu também tinha uma insônia desde os 8 anos de idade. Eu falava para os meus filhos, para que eu vou tomar remédio? Se a vida inteira eu tive insônia, eu já acostumei, eu acordo a noite inteira, eu durmo picadinho, durmo pouco. Tomei água, 4 meses eu desmaio. Sem contar outras coisas. O meu marido tinha um problema de sinusite, tem um pigarro também que acabou. A filha que tem doença de Crohn, certo? E está em remissão há 15 anos. Mas ela também adquiriu o combo e ela disse assim para mim esses dias que ela veio aqui. Eu falei, e aí, Érica? Ela disse assim, mãe, o meu intestino, eu acordo, eu engulo a saliva, eu vou no banheiro. Quer coisa melhor? Coisa maravilhosa. Entende? Então, usando a água direito, né? Conserta tudo, né? Conserta tudo na gente, essa é a realidade. É só não parar, né? Eu tive Zócer esses dias, também me ajudou muito, porque conversando com a menina que me passou o projeto, ela disse, bebe bastante água, dona Fátima, né? Então, ajuda em tudo, basta a gente fazer o uso correto, né? Essa é a verdade. É isso. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Parabéns. Orlando, você me deixa eu delongar um pouquinho só numa coisa aqui, essa questão do infravermelho longo, o pessoal até estava falando, né? Uma hora até a gente pode comentar sobre isso aí, né? Por quê? Porque a gente fala bastante na quebra molecular, que serve muito para hidratação celular, melhora a fluidez sanguínea, melhora a imunidade e tudo mais, né? O infravermelho longo, ele também aumenta a imunidade do organismo, tá? Ele diminui as inflamações, acelera a eliminação, sabe do que, gente? O ácido lático. O ácido lático, ele funciona assim, ó. Quando você tem uma lesão, ou por algum momento de acidificação sanguínea, ácido úrico que se acumula no lugar, o seu cérebro faz o quê? Ele manda ácido lático no local para que você isole aquele lugar que você está tendo dor. E o ácido lático, muitas vezes, ele fica acumulado. Então, o infravermelho longo, o que ele faz? Ele faz uma busca, uma varredura, e faz a limpeza nesse ácido lático, que por muitas vezes fica gerando dor por anos. Tá? E ainda ele atua como? Como analgésico. É o que eu estava falando aí, ó. Aliviando as dores nas costas, nas articulações. Então, veja que é um complemento maravilhoso, ó. Mineralização na água, através do TOPH+. O magnetizador, o silocimol, faz a quebra molecular e a hidrólise na água também. E o infravermelho longo, ele auxilia com tudo isso aí ainda. Gente, veja o composto que é feito esse produto Atimol. Então, parece que é um aparelhinho pequeno, né? Mas é o que eu falo na ortomolecular. Pequenas doses, grandes efeitos. Um pequeno aparelho que pode resolver o problema de muita gente na família,
seu animalzinho, para sua planta, seja tudo lá que for. Doutor Dalton? Que eu queria falar, Orlando. Não, perfeita colocação, né? Infravermelho. Fátima, muito obrigado pelo seu relato. Muito obrigado, Fátima. Muito, muito bom. A felicidade de todos nós, ver os benefícios para sua filha, para sua família. Se nós ficamos felizes de ouvir, imagine a felicidade que você e sua família está sentindo por sentir essa melhora na sua filha. Muito obrigado. Você consegue imaginar, né? Porque não é falar, é uma doencinha, né? A doença de Crohn, né? O pânico, né? A minha filha é outra pessoa. A gente faz um trabalho voluntário, ela voltou para o trabalho voluntário, assim, um ânimo que todo mundo percebe, sabe? E ó, tratando há muito tempo, né? Que agora ela já está com 46 anos. Então, há muito tempo de tratamento. A outra faz 15 anos que desenvolveu o Crohn. Tá certo que ela só teve uma crise, porque nós somos aquela família que todo mundo se empenha para cuidar. É tia, é avó, né? A gente voltou para a nossa cidade para cuidar da outra que teve o pânico, né? Mas, com o uso da água, 4 meses, é alegria nelas, nas que tem, as duas mais, né? O meu marido também. A vida inteira ele teve a sinusite que pinga aqui, né? Na garganta, você fica... Foi a primeira coisa que acabou em uma semana. Então, é muito bom, eu faço questão de falar, basta você usar certinho, né? Exatamente. É como cozinhar, é como você comer, né? Eu Mas costumo foi falar, muito maravilhoso. Fátima, eu costumo falar que é assim, é que não é receita de um bolo. Segue o projeto certinho. Por quê? Porque se eu te der a receita de um bolo e você, na hora, falar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, você vai ter um bolo, mas não o bolo que eu te passei. Então, o projeto, ele já tem o estudo. Ele já sabe como funciona melhor. Por isso que as pessoas que são colaboradoras da Timol, elas sabem como orientar a pessoa para que ela possa realmente ter um benefício total do uso. Eu estou começando, eu sou meio tímida, eu estou com um probleminha mesmo, assim, porque eu sempre fui muito fechada. Porque uma pessoa que já tinha problema desde 7, 8 anos de idade, eu sempre fui muito tristinha, muito... Então, eu falava, eu tenho depressão, mas eu sou contra remédio. Então, eu não posso ficar deprimida porque eu tenho meus filhos para cuidar. Eu não posso. Então, foi a vida inteira assim, né? E a água agora, ó, acabou. Maravilha. Muito bem. Sou muito feliz por isso. E estou caminhando devagarinho. As minhas amigas, já que eu coloquei também, todas tiveram um bom resultado, né? Então, é maravilhoso. Estou gostando muito e fiquei muito feliz com o resultado, mais ainda para minha família. Parabéns, muito Obrigada. bom. Fantástico, né? Muito ajuda seu depoimento. Muito. Doutor Dalton, eu nem vou tirar a Fátima da tela, vou aproveitar o depoimento dela para dizer a todos os presentes o seguinte, pessoal, vocês viram o depoimento da Dora, lá de Salvador, o resultado dela, viram agora o depoimento da Fátima, a família dela beneficiada não só na depressão e no pânico, mas em várias outras patologias, mas essa tecnologia, nós estamos diante de algo que não é a invenção da banha da cobra, não é uma garrafada, não é algo que foi idealizado no fundo de quintal, que foi idealizado numa garagem. Isso tem comprovação científica. E é por isso que o Dr. Dalton vem aqui e coloca o currículo dele, as credenciais dele, para indicar essa tecnologia e indicar esse projeto. Nós temos a comprovação científica com publicações não só no Brasil, mas também no exterior. Para você ter uma ideia, nós tivemos 3 publicações diferentes nos Estados Unidos, além de outras apresentações feitas em território americano. Esse estudo científico ele foi revisado, para você ter uma ideia, pelo governo americano. Pode existir muitos aparelhos que prometem magnetizar a água? Pode, mas com comprovação científica e estudo científico bom, conceituado, publicado, só a Timol tem. E é por isso que o Dr. Dalton vem aqui, assim como o Dr. Cleube, o Dr. Sunaik, todas as terças, e mostra que essa tecnologia pode beneficiar você e sua família.
Ô, Orlando, inclusive eu vi uma pergunta Obrigado. aqui agora, interessante, sabe? A questão de as pessoas terem medo do marca-passo, porque fala água magnetizada. Esse magnetismo da água não é que a água está magnética, é a quebra molecular que acontece. Então, mesmo que a pessoa usar marca-passo, ela pode tomar água. A gente pede para ela evitar de segurar o silocimol na mão, que é nele que tem o ímã. Então, pode descontrolar o funcionamento do marca-passo. Mas sem ele pegar na mão, a água ele pode fazer uso à vontade. Não há contraindicação, né? Não. Nós temos aqui ainda algumas mãos levantadas, infelizmente não dá para ouvir todos, né? Eu já vou aproveitar e fazer o convite para a próxima terça. A próxima terça, o assunto vai ser estresse. Nós não vivemos uma geração que ninguém tem estresse, né? Eu tenho não conhece ninguém com estresse. Você colocar uma sugestão de pauta, né, Orlando? Aí, ó, mais para frente. O efeito eu vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar o meu site que eu falei que eu ia pôr para o pessoal aí, tá? Por favor, Dalton, compartilha seu site, seu telefone site, tá? E as colocações finais. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho, sobre a terapia não agressiva, uma terapia natural, tá? Seja ela em ordem física ou emocional, então você vai entrar ali, terapeutadaltonleme.com.br, tá? Então, se você está tendo dificuldade e quer acelerar a sua melhora, se quiser passar por uma consulta, eu faço atendimento online para o Brasil todo. A gente faz por Zoom, por videochamada, e através disso eu vou ajudar de uma forma a mais você alcançar a sua melhora de forma mais rápida, tá? E em alguns casos mais sérios, realmente a terapia ajuda bastante. Então tá aí o meu site, vocês podem ficar à vontade de entrar. Ali, inclusive, tem um botão que você clica, se você quiser marcar consulta, você clica, quero saber mais a respeito, já vem aí, você fala, vem por um WhatsApp e ali vai aparecer que você quer marcar consulta e você já vai ter assistência para que essa consulta possa ser marcada. Tá ok? Maravilha. Pessoal, foi um enorme prazer apresentar essa matéria aqui na companhia do Dr. Dalton. Tenho certeza que todos vocês gostaram. Nós vimos aqui os depoimentos, ainda há muitas mãos levantadas, vamos deixar para a próxima terça, tá? Dr. Dalton, muito obrigado. Como sempre, não só uma palestra, mas uma aula de conteúdo apresentada aqui para nós de forma generosa. Então, de nossa parte, o meu muito obrigado. E meu muito obrigado também a você que ficou aqui esse tempo, você que está como convidado, alguns que vão assistir posteriormente. Muito obrigado a todos vocês. E procure a pessoa que te convidou. Você tem dúvidas sobre como adquirir o projeto, a forma de usar? A pessoa que te fez o convite, que te enviou o link, ela vai tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço a todos, uma ótima noite. E agora, Dr. Dalton, as palavras finais e concludentes é contigo. Muito obrigado a todos. Eu espero que essas dicas, essas instruções ajudem vocês a lidar melhor com o problema. Os convidados que tiveram aqui, procurem as pessoas que te indicou. Aqueles que são colaboradores da Timol, que estejam mais preparados a ajudar pessoas que enfrentam esses quadros, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tá? Com certeza vocês são mensageiros da saúde. Então, vocês terem esse conhecimento, dispensarem o seu tempo de estar aqui aprendendo mais, né? Hoje é um feriado, né? E vocês estão aqui. Parabéns. Um beijo no fundo do coração de cada um. Até a nossa próxima live, se Deus quiser.